Oi, pessoal, bom dia, turminhas de sexto ano. Professora Valéria aqui gravando esse vídeo para vocês, né? Semana passada eu tinha comentado com vocês que hoje, quarta-feira, né, no dia da nossa aula, eu estaria indo a Santa Rita para uma reunião com a escola, exatamente para o planejamento do retorno. Então, não foi possível essa aula online com vocês, mas aqui estou gravando para a gente finalizar o conteúdo. Então, vamos lá. Nós vamos estudar, né? A gente começou a estudar sobre o povo brasileiro, a população, né? Os troncos étnicos que constituíram inicialmente a população brasileira. E aí a gente vai seguindo, trabalhando essa população. E aí vejam só, a gente continua agora com a população negra, né? População, os afrodescendentes. Então a gente começa com essa imagem que eu estou mostrando para vocês, aonde a gente tem algumas bonecas, né? Bebezinhos, bonequinhos também, e bonecos, né, do gênero masculino, de cores de pele de vários tons, né? No caso aqui, representando a população negra. E aí eu trago para vocês essa informação que 55,6% da população brasileira é composta por negros, né, os afrodescendentes, e eles são a maioria no Brasil, 56,6%, gente. É a maioria, né? E tem uma baixa representatividade. E a gente observa isso por meio dos brinquedos, por exemplo, né? Dificilmente a gente encontra brinquedos, que já existe, né? Isso aí são lá do estilo das Barbies, né? Daquelas bonequinhas bem magrinhas. Então, dificilmente a gente encontra para comprar no mercado esse tipo de boneca. Geralmente elas são de pele clara, de olho claro, de cabelo claro, né? E aí eles têm uma baixa representatividade. Então, o ideal é se combater isso, né? Que as empresas valorizem também esse grupo étnico que foi tão importante para a nossa população. E aí nós temos, nesse caso aqui, programas de TV, né? Dificilmente eles estão à frente de programas de TV, de cargos políticos, né? Do comando de empresas, porque geralmente essa etnia, esse grupo étnico, ele é menosprezado, né? E lembrando que a gente está trabalhando aqui, que nós somos iguais, né? Perante a lei, perante Deus, ele nos vê da mesma forma, independente da cor da nossa pele. Então, essa população, assim como a população indígena, elas também merecem ser respeitadas, né? Então, nós temos aí apenas 3% das bonecas que são vendidas no mercado online, por exemplo, elas são bonecas negras, representando esse povo, né? Hoje em dia já se tem projetos também ligados a representar as minorias. Eu não sei se vocês já viram, mas tem pessoas que têm doenças, por exemplo, né? Eu não lembro o nome, mas tem umas manchas, aparecem umas manchas brancas no corpo. E aí já tem bonecas também representando essa população, para que a população se identifique, né? Diante dessa situação. Se valorize, né? Seja valorizado nesse sentido. Então, em sua opinião, que outros brinquedos a gente poderia, né, criar de repente, pensando nisso, para representar essa diversidade da população brasileira, né? Porque, desculpa, e por que isso é tão importante? Então, isso com relação aos outros brinquedos, aí vocês é que vão pensar aí, né? Eu não faço nem ideia. Mas existe assim, por exemplo, a peteca. A peteca a gente brinca muito na escola, né? Faz a bolinha de papel e joga no coleguinha. Não façam isso, por favor, né? Mas a peteca é um brinquedinho de origem indígena, né? Eles brincavam, era para fazer assim, né? Na escola a gente brincou de outra forma, mas é um brinquedo de origem, por exemplo, indígena. Então, a gente pode pensar em outras situações de brinquedos que têm essa representatividade étnica, né? E aí, isso é importante exatamente para que essa população se auto-reconheça nesses brinquedos, né? Também como um grupo importante da sociedade. E aí a gente tem um pouco
sobre a definição de afrodescendente, né? Então, afrodescendente é aquele que descende. O que é? O que é ser, né? Que descende, ou seja, que foi originado a partir, né, da miscigenação, né? Também a gente teve a miscigenação, mas a gente teve o afrodescendente que nasceu aqui, né? Então a gente chama de afrodescendente, que descende do africano. Então a palavra é formada por dois adjetivos: o afro, que faz referência, né, ao africano, e o descendente, e o descende, que faz referência ao descendente. Ou seja, é aquele que provém, né, que descende de alguém, de algo. Nesse caso, afrodescendente significa descendente de africano. Então, nós temos aqui uma característica com base no rendimento mensal dessa população. Então, a gente tem um baixo rendimento, né? Quando a gente compara a população parda, branca e preta, a gente observa uma disparidade muito grande, ou seja, uma diferença muito grande. Então, isso aqui é um gráfico, né? Nesse gráfico, você vai observar, né, com base aqui na legenda, ó, a legenda a gente estudou cartografia esse ano, hein? Então, a legenda eu tenho essa barra aqui, né, que é um tom de verde, para mim é um verde. Aqui é o total. Aí essa barra laranja, coral, sei lá, ela representa a população branca. E essa barra azul representa a população preta. E a barra rosinha representa a população parda. Começando aí do ano de 2012, né? Nós temos aqui no segundo trimestre, ele divide o ano aqui a cada 3 meses, né? Segundo trimestre corresponde a abril, maio e junho. Abril, maio e junho de 2012, nós tivemos isso aqui em termos de salário. Então, população branca, ó, ela ganha um salário muito maior comparado à população preta e à população parda, que ganham salários mais baixos. Aí vamos lá para 2017, né? 2017, nós tínhamos uma média salarial, aqui ele colocou em valores, né? O total mediano da população era de R$ 2.104, sendo que a população branca ganhava R$ 2.736, uma média, né? A população preta ganhava em torno de 1.537 e a população parda ganhava em torno de 1.529, ou seja, praticamente o mesmo valor, né, gente? É baixo. Então, quando a gente compara a população branca, nós temos a população negra e parda com as piores condições de vida, exatamente por conta dos baixos salários, né? E aí nós temos tanto a população parda quanto a preta, né? Elas são maioria no nosso território. Então, por esse motivo, né, recebe aí, são discriminadas, não por serem maioria, mas elas são discriminadas por uma questão cultural. E aí a gente tenta combater esse questionamento, né, essa situação. E aí nós temos, existe a desigualdade entre esses dois grupos, que é revelada através dos indicadores, né, como esses indicadores sociais, como a educação, a taxa de analfabetismo é muito maior, né, entre a população preta e parda, em comparação à população branca. Saúde e renda também é bem deficitária em relação à população branca, né, comparando aí. Então, nós temos a história do afrodescendente. Esse afrodescendente, ele chegou no nosso território, né, aí, de maneira forçada, trazida pelos colonizadores, aí por volta do século XVI, foram cerca de 4 milhões de povos indígenas, indígenas já viviam aqui, cerca de 5 milhões. 4 milhões vieram com a colonização, no caso dos africanos. E aí vieram de várias nações africanas, né, como Angola, Moçambique, Guiné e Gana. E aí os portugueses, eles traziam eles de países diferentes, exatamente para que eles não se comunicassem, né? Porque cada um tinha uma língua diferente, e aí o objetivo era para que eles não se comunicassem para não querer fazer rebeliões, né? Fato que ocorreu e eles sempre fugiram. E aí eles foram trazidos para trabalhar primeiramente na lavoura de cana-de-açúcar, né? Depois trabalharam nos cafezais.
depois trabalharam também na mineração. Então, veja que o africano, né, o afrodescendente, ele foi muito importante para o desenvolvimento dos ciclos econômicos brasileiros. Né? A exemplo do ciclo do açúcar, que é exatamente esse da cana-de-açúcar, o ciclo do café e o ciclo da mineração. Então, se não tivesse a participação dessa mão de obra, isso não teria se desenvolvido, porque os portugueses não sabiam fazer, né? E aí eles trabalhavam muito, se alimentavam pouco, recebiam maus tratos, os castigos, né? Muitos. Aí, quando eles tinham oportunidade, eles queriam fugir, né? Qualquer pessoa nessa situação faria o mesmo. E aí nós tivemos, quando eles fugiam, eles iam para a floresta, o mais longe possível da fazenda onde eles trabalhavam, e eles iam formavam quilombos, né? Então, quilombos, eles se refugiavam no interior da floresta e toda vez, né, essa notícia se espalhava e aí chegava nas outras fazendas e sempre que eles fugiam, eles buscavam os quilombos. O quilombo mais famoso foi o quilombo de Palmares, lá no estado de Alagoas, né, com o personagem do Zumbi dos Palmares, que foi um grande revolucionário, digamos aí, dessa causa dos escravos. E aí, no caso, os afrodescendentes, eles ocuparam o continente americano, né, como mão de obra, nesse caso. Aqui eles podiam plantar, pescar, caçar e até vendiam parte da produção nos povoados próximos. Isso aqui é no sentido dos quilombos, tá, gente? Os quilombos, que aí são os locais de refúgio, e até atualmente existe as comunidades quilombolas. Comunidades quilombolas são comunidades remanescentes assim, é porque os antepassados foram escravos. Até porque o trabalho escravo no Brasil não é mais permitido, né? Embora a gente ainda encontre análogo à escravidão, análogo quer dizer assim, semelhante, né? Ao trabalho da escravidão, vocês devem lembrar, aquela moça, Rayane, se eu não me engano o nome dela, uma moça que foi contratada para trabalhar na casa de uma pessoa, e aí ela cuidava de 3 crianças, e quando ela disse que ia sair de lá, a patroa bateu nela, né, tomou o celular, e a menina trancou ela no banheiro, e ela terminou tendo que pular ela saiu pela janela do banheiro e pulou de 3 andares, foi quando ela foi resgatada, e essa história veio à tona, né, e aí mais 6 mulheres que já tinham trabalhado na casa dessa senhora, foram denunciá-la na polícia. E aí ela responde processo, né? Hoje, porque ela era semelhante ao trabalho escravo. Então, vamos lá. Quase todos os estados do Brasil, a gente tem a presença dos quilombos, né? Dos remanescentes aí de antigos, né, escravos. Então, quilombola é o que a gente vai chamar desses descendentes, desses povos, né? Então, nós temos aí cerca de 214 mil famílias, né, vivem nas áreas remanescentes aí dos quilombos, no caso, chamados de quilombolas, né? Então, nesses locais ainda se pratica a cultura desse povo. Danças, festas, práticas religiosas, né? E aí a Constituição Federal, que aqui está a abreviação CF, nós temos, garante aos quilombolas o direito às terras que eles ocupam desde a época dos antepassados, tá? E aí a gente tem, após a abolição, né? Só lembrando que a abolição se deu a partir da assinatura pela Princesa Isabel da Lei Áurea, né? De 1888, né? Em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea que libertou os escravos, né? A mão de obra escrava. Então, no Brasil, a partir daí, não é permitido a prática da escravidão. E no caso do exemplo que eu citei da mulher lá, ela vai responder processo, certamente, porque não é permitida a escravidão no Brasil mais. Então, nós tivemos aí. E aí, depois da Lei Áurea, a situação dos afrodescendentes melhorou? Não, gente, não melhorou, né? Por quê? Primeiro, eles trabalharam muito tempo numa fazenda, de repente eles ficaram livres. E aí? Mas eles não tinham dinheiro, né? Saíram, juntaram lá a roupa que eles tinham e partiram para a cidade. Então, por exemplo, nas áreas de morro que a gente tem no Rio de Janeiro e São Paulo, né, foram ocupadas por essa mão de obra.
né? E lá eles passaram a ocupar, construir de maneira bem precária as suas habitações, né? Os barracos. Hoje já se tem mais uma infraestrutura boa. Hoje eles trabalham com carteira assinada, né? Alguns têm carteira assinada, ganham baixos salários, comparado à população branca, como a gente acabou de ver no slide, em slides anteriores, né? Mas a gente tem, pelo menos hoje eles são assalariados, fato que na época da escravidão não era, né? Não recebiam nada, né? E aí os afrodescendentes fazendo essa população ainda hoje, né, sofrer com a desigualdade social e preconceito. Então aqui a gente tenta, com vocês, conscientizá-los para combater essa questão do preconceito, né? Então, preconceito é uma ideia que se coloca na cabeça da gente, no sentido de dizer assim, você eu estou falando assim, hipoteticamente, você é melhor do que fulano, você é melhor do que o seu coleguinha. Gente, não, a gente pode ser bom em muitas coisas, né? Então, por exemplo, eu sou boa em geografia, eu me formei em geografia, eu estudo todos os dias para preparar minhas aulas, para dar aula, né? É a minha profissão. Então, eu me aperfeiçoei nessa profissão, que é o que eu amo, que eu faço com muito carinho, as aulas aqui para vocês. Cada um é bom em alguma coisa, né? Mas aí não cabe a mim nem a você apontar. Olha, fulano é ruim e eu sou melhor do que fulano. Não, gente, por favor. A gente tem que ser solidário, tem que combater essa questão do preconceito. Preconceito não é uma coisa boa, ao contrário, é uma coisa ruim, né? Como é que eu vou fazer bullying com o meu coleguinha só porque a pelezinha dele é mais escura do que a minha, né? Gente, todo mundo merece respeito. Então a gente vai combater e enxergar o outro como humano, é ser humano, né? Por isso que eu digo assim, eu não gosto de falar raça, porque o que vai diferenciar um ser humano do outro, o africano do brasileiro, do estadunidense, do alemão, não é a cor da pele, não é a cor dos olhos, nem o cabelo, mas é a cultura. Então a gente fala de etnia e não raça, né? Raça ficou para os animais. Então, por exemplo, se eu pego um cachorro, eu posso ter um pinche, que é um cachorro tamanho bem pequenininho, e tem um Rottweiler, que é um cachorrão, né? Então, raça deixa para os animais. Para a população, para o povo, é a etnia, que é a cultura que diferencia um grupo do outro, tá? E por esse motivo, a gente deve tratar todo mundo igual, tá certo, gente? Então vamos lá, os governos e as sociedades, né, não oferecem, não ofereceram nesse caso do passado, até na atualidade não oferece também não, meios para que essa população alcançasse aí uma cidadania plena, né? E aí a maior parte da população nós temos aí, continuou realizando trabalhos mal remunerados. Logo após a abolição, ocorreu isso, e ainda hoje ocorre. E aí, muitas vezes, param de estudar bem cedo, né? Não concluem, não chegam a concluir o ensino fundamental, às vezes nem o médio, né? E aí passam a receber baixos salários. E aí nós temos, ao longo dos anos, essas desigualdades socioeconômicas e o racismo, né, marcaram esses afrodescendentes. Nós temos os afrodescendentes foram responsáveis pelas atividades econômicas, né, do nosso Brasil. Eu falei anteriormente sobre isso, o ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo do açúcar que eles conseguiram desenvolver. Aí aqui fala das cotas, né? A gente já vai finalizando, aí fica os imigrantes para a próxima aula. O sistema de cotas, como é que vai funcionar? Então, as cotas, eu tenho cotas no Brasil, ela foi criada com o objetivo aí de dar oportunidades iguais para indígenas, para afrodescendentes, no caso, população preta, tá? Então, o sistema de cotas foi criado em 1960, primeiro nos Estados Unidos, e foi adotado no Brasil também, esse sistema. O objetivo é tentar corrigir as desigualdades sociais, né? O que ele vai chamar de injustiça histórica, que foi herdada, né, no caso, na época do período escravagista até na atualidade. E aí nós temos, como esse negro dificilmente eles chegam ao ensino superior, à universidade, então ele criou as cotas para fazer com que desse uma maior oportunidade a ele. Porque também,
boa parte da educação, quando ele estuda, né, e termina o ensino médio, boa parte da educação assim, não é uma coisa que seja, como é que eu posso explicar isso? Por exemplo, geralmente você tem a população que frequenta, a população de classe social mais alta, ela só estuda, ela não trabalha. E aí eu tenho a população afrodescendente, a população parda, a população indígena, que precisa trabalhar e estudar para poder ajudar na renda familiar. Então, eu posso igualar esses dois tipos de aluno? Aquele aluno que só estuda e aquele aluno que estuda e trabalha. Então, para poder, né, dizer assim, eu não estou falando que o indígena, que o africano, que o afrodescendente, ele seja incapaz. Ele é capaz, todo mundo é capaz, basta querer, né? Eu tinha um sonho de ser professora do Colégio do Estado. Eu estudei um ano e passei no concurso, né? Então, todo mundo é capaz. Vocês são capazes de estudar para passar nas avaliações. Futuramente, vocês querem uma profissão. Tem gente que quer ser professor, outros querem ser médico, advogados, dentistas. Vocês são capazes. Basta vocês quererem. Basta estudar. E aí nós temos esse sistema de cotas, ele trouxe para o afrodescendente e o indígena uma oportunidade a mais. Né? Já que, tipo assim, o governo diz assim, já que você estuda e trabalha, então eu vou dar uma oportunidade melhor para você, que é exatamente a oportunidade de entrar no ensino superior. Então, eles colocam, quando o aluno vai se inscrever no Enem, por exemplo, ele diz como ele se autodenomina, né? É a história da autodeterminação. Você se autodenomina o quê? Preto, pardo, indígena, branco, né? Oriental, no caso do povo amarelo. Aí você se declara lá. No final das contas, você vai prestar uma prova, né? No caso do indígena e do caso do população preta, você presta o vestibular normal, no caso do Enem, e aí a sua nota, né? Vamos dizer, você está nas cotas. Então, muitas vezes, para entrar naquela profissão, você entra com a nota menor, exatamente para tentar corrigir essa injustiça social. Né? Vamos dizer, aí tem uma população, a exemplo dessa aqui. Essa moça tirou, sei lá, 550 no curso de Direito. E esse rapaz aqui tirou 580, né? Como ele está inscrito nas cotas, a vaga é dele, né? Professora, mas isso é uma injustiça, porque essa moça tirou uma nota mais alta. Mas vamos imaginar que essa moça branca, ela passou a vida toda só estudando, né? Só estudando, nunca trabalhou. E esse moço aqui, ele precisou estudar e trabalhar. Então, isso é para corrigir a injustiça social, entende? Então, é nesse sentido, tá certo, gente? No caso aqui, os negros também têm uma influência, né? Isso aqui é só a título de informação, tá bom? Então, por exemplo, muitos ritmos que nós temos, né? Ritmos como o samba, como a capoeira, né? A umbigada, o afroxé, o maracatu, são ritmos de blocos africanos. E aqui nós temos a influência, né? Na culinária, na própria capoeira, né, que era uma dança, e na realidade é uma luta, nós temos aqui a manifestação na própria língua, na forma de se posicionar, na religião afro, né, eles têm o candomblé, que é a religião africana, que no caso, a nossa, o Brasil é um país laico, o Brasil não tem uma religião específica, embora a maior parte da população seja de origem cristã, né, principalmente católica. Mas aqui eu não estou para julgar nada, eu estou só para informar para vocês, né? Existe a religião afro, né? E, nesse caso, o candomblé é um exemplo de religião afro, né? Que eles acreditam nos orixás e acabam aí fazendo festividades, né? Eles têm as crenças deles e a gente tem que respeitar, certo? Então, nós temos as práticas rituais que vão passando de geração a geração. E aí nós temos os orixás, que é da religião africana, e da Igreja Católica, né? No caso, tem os santos da Igreja Católica,
que nesse caso, na época da colonização, os africanos, eles nomeavam, né? Eu vou dar só um exemplo. No caso, existe a Iemanjá, né? Que eles entendem como a rainha do mar. E aí nós temos os santos da Igreja Católica, que eles acabam trazendo essa referência, né? Do orixá, do santo deles, da religião afro, comparando com o santo da Igreja Católica, né? Então, nós temos aí essa situação. Na próxima aula, a gente vê a questão dos imigrantes, tá? Hoje foi apenas essa população africana para a gente concluir. Vou colocar um vídeo sobre os africanos e para vocês assistirem também, justamente com a aula, tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui hoje. Semana que vem a gente se encontra com a aula online. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe e se cuidem. Tchau, tchau.